Fala galera, tudo bem? Rodrigo Farias aqui mais uma vez para a gente entrar em um tema que, embora não seja tão cobrado na Fundatec quando trata especificamente no edital sobre matemática, e ele seja mais cobrado quando contém raciocínio lógico, quando tem matemática no edital, ele costuma cobrar pouco esse assunto, mas quando cobra, acaba arrebentando muita gente. Então a gente vai dar uma olhadinha sobre arranjo, permutação, combinação, princípios de contagem e lógico, né? A gente vai trabalhar com esse assunto alinhando as questões e é inevitável que a gente passe um pouquinho mais de teoria, tá? Antes disso, a gente sempre pede, né, para que você aí curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative notificação. Gente, eu sempre falo isso, tá? Mas a maioria do pessoal que assiste aqui os nossos vídeos não é inscrito. Gente, não custa nada, tá? Só uma inscriçãozinha aí também. Dá um like também, isso é muito importante aí para que, né, a gente consiga aí entregar as métricas aí do YouTube para outros interessados, tá bom? Não tem o nosso curso Reta Final ainda, então esse vídeo, inclusive, quebrando um pouquinho o protocolo do Reta Final, que é um curso mais direto ao ponto, mais com as questões, não tem o curso Reta Final ainda, entra no link aqui embaixo, 40% de desconto, tá? Você vai colocar o cupom lote residual e o preço vai despencar, tá? São unidades aí limitadas, um curso totalmente direto ao ponto, onde a gente vai fazer a resolução das questões que foram aplicadas nas últimas provas, português, matemática, mais comentários em videoaulas, tudo em videoaula, sobre os principais tópicos de legislação, as leis grifadas naquilo que mais cai, mais uma coletânea aí de assuntos aí que devem cair na tua prova sobre conhecimentos gerais, tá bom? Gente, quando a gente fala em arranjo, permutação e combinação, é interessante que a gente tenha uma noção sobre a diferença entre um arranjo para uma combinação para uma permutação, tá? E onde que a gente aplica, por exemplo, um princípio de contagem. Às vezes a gente analisando uma só questão isolada, talvez fique um pouco nebuloso. Então eu vou trazer um pouquinho de teoria para vocês. Logicamente, que a gente está falando para a Fundatec, tá? Eu não estou falando para uma Fundação Getúlio Vargas, em que eles misturam muito os conceitos, então às vezes na mesma questão eles podem lá colocar para você um arranjo, uma permutação, uma combinação, tudo na mesma questão, tá? Com um grau de interpretação muito mais avançado. Então assim, para o que a gente vê na Fundatec, eu preparei esse conteúdo para vocês aí para que o que venha de questões, mantidos os mesmos moldes, você tem aí uma capacidade de fazer as questões sem problema nenhum, tá? Gente, vamos lá então. Deixa eu pegar uma tela em branco aqui antes da gente cair nessa questão. E a primeira coisa que a gente tem que saber, eu vou começar colocando para você aqui a diferença entre arranjo permutação e combinação. Tá? Para quem está pegando do zero, arranjo normalmente é aquele tipo de questão em que ele vai, por exemplo, mostrar, dar a ideia de uma foto e perguntar dessas 10 pessoas que estão na foto, de quantas maneiras distintas eu posso dispor elas lado a lado, tá? De quantas formas eu posso alterar essa foto de modo em que eu troque de lugar essas pessoas. Vamos imaginar o seguinte, quando você vai numa floricultura, você vai lá e você vai querer comprar um arranjo de flor para dar de presente para o seu excelentíssimo, para a sua excelentíssima,
Você vai querer comprar um arranjo de flor ou você vai querer comprar a floricultura toda? Professor, depende do tamanho da merda que eu fiz. Se foi muito grande, eu vou comprar a floricultura inteira. Meu filho, olha só. Arranjo não é o todo. Arranjo é a parte do todo. É uma parte só. Então, o arranjo, ele trabalha só com uma parte. Tá? Se você tem 10 pessoas e dessas 10 pessoas a gente vai escolher somente 3, você não vai trabalhar com todos, tá? Você vai acabar trabalhando somente com uma parte. Se você tem a foto, 10 pessoas na foto, e vamos pegar 5 aqui, tá? Para ficar mais fácil. Você tem as 5 aqui, ó. De quantas formas distintas eu posso embaralhar essas 5 e misturar e fazer composições nessa foto aí, utilizando todas as 5 pessoas que estão na foto? Se eu estou utilizando todas as 5, isso eu chamo de permutação, tá? Eu não vou utilizar notação matemática, porque eu acho que isso mais atrapalha, até porque esse tipo de cálculo exige muita interpretação, e a hora que você começa a cair muito para a parte da notação, às vezes você vai muito pela fórmula e você esquece de pensar, tá? Então tem esse problema. Então, arranjo, parte de um todo, permutação, parte do todo. Vamos começar assim, tá? Vamos lá. Vamos imaginar, então, que... Vou pegar uma situação hipotética aqui. Eu tenha 5 pessoas. Deixa eu ver se tá saindo aqui na... Tá, beleza. 5... Deixa eu trocar a cor aqui para ficar bem organizado para vocês. 5 pessoas. Dessas 5, eu vou escolher 3, tá? Escolher 3 para ocupar o cargo de presidente, tesoureiro e secretário. Certo? Você percebe que eu tenho 5 para escolher somente 3? Vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Eu tenho um buffet disponível para que eu escolha alguns pratos dentre eles. São 10 opções. Dessas 10, eu vou escolher 3, beleza? Veja que são 10, eu vou escolher somente 3. De quantas formas eu posso... quantas formas eu posso criar pratos escolhendo, dentre essas 10, apenas 3. Veja que eu estou escolhendo uma parte de um todo. Isso é um arranjo, tá bom? A mesma forma está acontecendo aqui. Como é que o cálculo vai acontecer nesse sentido? Veja aqui. São 5 pessoas, eu vou escolher 3. Então, são 3 escolhas. Aqui é cada uma das minhas escolhas, beleza? Aqui as 3 escolhas representadas por esses 3 traços. Nesta primeira escolha, quantas possibilidades eu tenho para escolher? 5. Tá? Eu posso escolher ou a pessoa A, ou a pessoa B, ou a pessoa C, ou a pessoa D, ou a pessoa E. Eu escolhi uma dessas 5. Vamos supor que eu escolhi a C, tá? Então a C foi. Nessa segunda escolha, quantas possibilidades eu tenho? 4, porque uma já foi, né? Se uma já foi, aqui eu tenho apenas 4. Vamos supor que nessa segunda eu escolhi a E. E na terceira, quantas possibilidades eu tenho? 3. Sobrou a A, a B e a D. Então, vai ser assim, gente. 5 vezes 4 vezes 3.
tá? Sempre vai ser essa multiplicação. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então são 60 possibilidades, tá? Se fosse 10 pratos para escolher 3, eu faria 10 vezes 9 vezes 8. O único adendo que eu faço aqui é assim, ó. Vamos supor que você tenha um baralho, tá? Você tem um baralho. Um baralho são 52 cartas. E essas cartas vão ser repostas, certo? Presta atenção nisso. De quantas formas distintas eu posso ter uma seleção de 3 cartas sabendo que eu vou devolver ela para o baralho? Professor, não entendi nada. Olha só, retirei uma carta. A primeira carta, quantas possibilidades eu tenho? 52. Só que agora, o que é que aconteceu? Eu devolvi essa carta que eu retirei para o baralho. Quantas cartas ficaram no baralho? 52 de novo. Certo? E na terceira, se é devolvida a carta, vai ser 52 de novo. Ok? Então, aí ficaria 52 vezes 52 vezes 52. Nesse caso aqui que nós temos, de escolher 3 pessoas, a pessoa que eu escolhi, eu não devolvo ela para que ela possa ser escolhida novamente. Tá? Mas a possibilidade maior de cair é esse primeiro exemplo que eu dei, a gente falando em Fundatec. Permutação. Tá? Vamos usar, assim, justamente essa questão das fotos, tá? Vamos supor que eu tenha 10 pessoas em uma foto. De quantas maneiras eu posso dispor essas pessoas trocando suas posições. Então eu embaralhando posições, não. Eu embaralhando essas pessoas, de quantas maneiras eu posso dispor, né, nessa imagem dessa foto. Veja que são 10 pessoas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devia ter feito com um número menor. Gente, o que é que acontece? Nesse primeiro espaço que eu tenho aqui, ó, esse primeiro lado que eu tenho da foto, quantas pessoas eu posso colocar aqui? 10. Nessa segunda são 9, porque uma já ocupa um lugar, né? Na terceira é 8, porque 2 já ocupam lugares. E vai ficar sempre na sequência. 8 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Então, dessa forma que eu vou acabar fazendo. Eu vou fazer o cálculo aqui para vocês, gente. Só para ter um resultado aqui, para ficar completo. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Gente, é muita coisa. Nossa senhora, esse resultado aqui, gente, vai dar 3.628.800. Tá? Então esse é o resultado aqui. Vou colocar o resultado. Esses dias eu fui fazer um vídeo aqui no YouTube. E aí era um vídeo mostrando as principais questões que poderiam cair em matemática. Inclusive tá aí esse vídeo aí. Aí mostrei e coloquei o curso reta final ali. A resolução das questões do curso reta final. Aí teve um cidadão lá que ele foi falar que estava incompleto ou estava induzindo a erro porque a questão não tinha terminado. E como eu não tinha terminado, havia alguns rabiscos ali no meio
que, segundo ele, eu estava induzindo o pessoal a entender de forma errada, que eu estava ensinando errado. Então, gente, pouquinho mais de sensatez, tá? Gente, então aqui, tá? Permutação envolvendo todos os elementos, arranjo envolvendo uma parte, tá bom? Eu sei que outra coisa, gente, a forma que eu resolvo explicar aqui é uma forma para que, inclusive, aqueles que estão vendo isso pela primeira vez tenham o conhecimento, tá? Daqui a pouco se alguém falar assim, mas isso aí tem que ser feito por fatorial. Cara, essa é a forma que você já sabe e a forma que você já sabe a notação matemática, tá? E eu fujo um pouquinho da notação matemática porque eu acho que quanto mais próximo à vida real, mais fácil de você aprender, tá? Agora, combinação. A combinação, até vou trocar de cor aqui, porque a combinação, a gente vai entender que a ordem não importa. Como assim? Enquanto que na permutação, a ordem, assim como no arranjo. Olha só. Essas pessoas aqui, uma é presidente e outra vai ser tesoureiro, outro secretário. Tem diferença esses cargos? Vamos supor assim, foram escolhidas 3 pessoas. A que foi escolhida por primeiro e a que foi escolhida por terceiro. A primeira foi escolhida presidente, a terceira secretário. Tem diferença os cargos delas? Lógico. Lógico que tem. Tá? Essas fotos aqui, tem diferença você ficar nesse lado aqui e você ficar nesse lado aqui? Lógico que tem, tá? Tem diferença na visualização. Agora vamos supor que eu vou lhe convidar para o teu churrasco da posse, dos meus alunos, 5, para ir numa churrascaria, a sua escolha, comer e beber tudo que você quiser. Vou escolher 5 pessoas. É um exemplo. Mas se quiserem me convidar, eu aceito. Olha só. Tem diferença o que foi escolhido por primeiro e o que foi escolhido por quinto? Não tem nenhuma. O primeiro vai ter mais benefício que o quinto? Não, nenhum. Nenhum. Aí a ordem não importa. Tá? Essa ordem não importando, vamos imaginar, para se manter no exemplo aqui, vamos supor, tá, que eu tivesse 8 alunos. Desses 8 alunos, eu vou escolher 3 para ir em uma churrascaria. A ordem não importa. Tá? Pelo contexto, vocês conseguem perceber que esses 3 que são escolhidos, não vai haver diferença entre o primeiro escolhido e entre o terceiro escolhido. Aí como é que você vai fazer? Gente, sempre a quantidade de pessoas que estão envolvidas para a escolha é o número de tracinhos. Então você vai escolher 3 entre 8. Beleza? Então olha só. Quantas possibilidades eu tenho aqui nessa primeira? 8. Na segunda, 7. E na terceira, 6. O professor, está igual ao arranjo. É quase igual ao arranjo. Só que, como a ordem importa, eu vou fazer o seguinte. São quantas escolhas? 3, né? Então eu começo fazendo assim, ó. 3, 2... e 1. Ok? E agora eu multiplico isso. Eu posso simplificar. Ok? Eu posso simplificar isso aqui. Simplificando, eu posso fazer assim, ó.
6 com o 3, beleza? Que aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. 2 com o 8, que aqui vai dar 4 e aqui vai dar 1. Agora eu só multiplico. 4 vezes 7. 28. Vezes 2, 56. E esse é o nosso resultado, já que aqui embaixo tudo ficou 1. Então aí eu tenho 56 possibilidades. Certo, gente? Beleza? Então esse é o filé do arranjo, permutação e combinação. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, porque eu estava com outra ideia, mas é interessante a gente jogar para vocês. Deixa eu só fazer organizado isso aqui. Porque eu vou fazer uma variação com vocês para anagrama. E no nosso curso Reta Final, eu coloquei uma questão de anagrama que foi feita. Deixa eu ver se eu tenho ela fácil aqui. Parará, parará. Deixa eu ver se eu tenho ela fácil aqui, gente. Essas questões que eu estou colocando aqui é tudo do curso Reta Final que a gente acabou resolvendo já. Estão disponíveis aí para os alunos, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tomara que eu tenha. Foi para a prova de... Aqui, achei. Marau, agente administrativo. Olha só, a partir da palavra Marau, quantos anagramas diferentes são possíveis de serem formados? Anagrama é a mesma coisa que um arranjo misturado com uma permutação. Ele quer saber, essa palavra Amaral, de quantas formas eu posso dispor embaralhando essas letras. Só que vejam que esse A com esse A que eu tenho aqui, a ordem deles importa? Não, né? A ordem deles não importa. Tanto se eu trocar eles de lado, vai ter o mesmo sentido a palavra, vai formar a mesma palavra, ok? Por isso que aqui eu tenho dois elementos que compõem uma combinação, que eles estão aqui, ó, que eu representei aqui. E os outros que sobram, que é a palavra MRU, deixa eu trocar a cor disso aqui para ficar bem didático para vocês. Elas se embaralhando, elas têm diferença, tá? A ordem delas importa. Então é como se essa parte em verde ela formasse um arranjo e a outra parte formasse uma combinação. Eu dei o exemplo aqui pela palavra banana também, tá? Veja que o B, o B, na verdade só o B aqui. Só o B que ele separa, tá? Aí o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem o A, que repete 3 vezes. Aí a gente tem aqui, ó, representado o 3, o 2 e o 1 como se fosse do A, ó, formando aqui uma combinação, né? Depois nós temos o N, que é como se fossem esses caras aqui, ó, tá? Então, normalmente o anagrama ele vai ser como se fosse um arranjo misturado com a permutação. Deixa eu colocar um outro exemplo aqui para você. Vamos pegar a palavra Maria. Dentro do anagrama, a gente vai ver quantas letras ele tem. Tá? De quantas formas eu posso dispor essa palavra Maria? Então são 5, tá? São 5 letras. Então o que é que eu vou fazer? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Alguma letra se repete?
Sim, então as letras que se repetem, eu faço aqui, ó. Quantas vezes ela se repete? 2, né? Então, 2 vezes 1. Beleza? Então veja, que é como se eu tivesse o M, o R e o I, sendo o 5, o 4 e o 3. O M, o R e o I, sendo o 5, o 4 e o 3. E o Maria e o A, sendo 2 e 1. Vou pegar o mesmo exemplo que eu utilizei lá, da palavra banana. Olha só, quantas... Vamos fazer agora, ela como se fosse aí um arranjo e combinação. Deixa eu ver se vai ter como ficar... Não, gente, aqui vai ficar... Não vai ser um exemplo legal esse aqui para eu passar para vocês. Vamos pegar a palavra matemática. Vamos desconsiderar o acento aqui, tá? Desconsidera o acento ali do A. Veja que o que é que se repete aqui, ó. O T se repete 2 vezes. O M se repete 2 vezes. E o A se repete 3 vezes, ok? Então, o que é que não se repete aqui? O E, o I e o C, beleza? Deixa eu ver se está certinho isso aqui. Beleza, o E, o I e o C. O que que aconteceria com esse E, o I e o C? O E e o I e o C, de quantas formas eu posso embaralhar essas letras aqui e formar ordens diferentes? São 3, né? Então eu vou ter assim, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Então essa é a parte do anagrama que ela se embaralha, tá? As outras é como se a gente tivesse dentro delas uma espécie de combinação dentro do anagrama, tá? Vamos fazer agora pelo método aqui tradicional, só para vocês entenderem, tá? Aqui só foi essa questão do E, do I e do C, só para vocês entenderem como as palavras que não se repetem, elas se misturam e a ordem delas não importa, tá? Deixa eu apagar esse aqui para a gente ter. Isso aqui vocês já entenderam? Agora vamos lá. Quantas letras tem matemática? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então eu vou ter assim, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. M se repete quantas vezes? 2, né? Então, 2 vezes 1. O A se repete quantas vezes? 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1. E o T se repete quantas vezes? 2 vezes 1. Vou ter que apagar essa parte de baixo aqui também. Resolvi dar um exemplo mais complexo, me quebrei aqui. Vamos lá. Olha só. Vamos começar simplificando. 10 pelo 2 vai ficar 1 aqui e 5 aqui em cima. Vamos fazer o 9 com o 3. Vai ficar 3 aqui e 1 aqui embaixo. Vamos fazer o 2 com o 8. Vai ficar 4 aqui e 1 aqui embaixo. E vamos fazer o 2 com o 6. Vai ficar 3 aqui e vai ficar 1 aqui embaixo. Agora é só a gente multiplicar tudo ali da parte de cima que sobrou. 5 vezes 3 vezes 4 vezes 7 vezes 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Gente, aqui a gente vai chegar
a 151.200, tá? Lógico que normalmente eles colocam palavras menores para fazer, mas para que você entenda como que funciona essa questão aí de anagrama também, é bom a gente pegar esse exemplo um pouco mais complexo, tá? Chegamos em 30 minutos, gente, dessa explicação para vocês, e olha só, só para que vocês tenham ideia, tá? De algumas questões que a gente já fez ali no reta final, sabendo que um buffet oferece 5 pratos quentes, 4 saladas, 3 bebidas e 2 sobremesas. Então, pratos quentes, saladas, bebidas, sobremesas. Qual é a quantidade de combinações diferentes que um cliente pode fazer escolhendo cada opção? Gente, isso aqui já entra um pouquinho em princípio de contagem, tá? Até eu vou explicar aqui numa aula separada. Mas é assim, ó. Basicamente, nessa primeira possibilidade aqui, ó, quantos pratos quentes eu consigo escolher? 5, tá? São 5 que são oferecidos. Quantas saladas eu posso escolher? 4. Quantas sobremesas? 3. Aliás, quantas bebidas? E quantas sobremesas? 2. É como se eu pensasse assim, ó, para cada sobremesa, A, B, C, D, E, para cada uma, eu tenho 4 possibilidades de saladas, 4 possibilidades para B, 4 possibilidades para C, 4 para D e 4 para E. Tá? Então elas vão se desmembrando e cada uma delas vão formando outras possibilidades, tá? Aí a gente chegou aqui a 120. Nós temos uma de anagrama, tá? Que nós fizemos aqui. Eu vou fazer com vocês aí nas próximas, pra galera aí do reta final, essas aqui, ó. Uma turma de 10 alunos precisa formar um grupo de 4 pessoas para representar a escola em uma competição matemática. Nesse sentido, o número de configurações diferentes para formar esse grupo veja, já perceba, que de 10 alunos você vai usar somente 4. Certo? Então, são 4. Olha só dá aqui o exemplo praticamente fazendo já, tá? A gente vai ter assim, ó, vamos fazer isso aqui. São 10 alunos, então nessa primeira opção aqui, quantos alunos eu posso colocar? 10. Tá? Nesta segunda, 9. Ok? Nesta terceira, 8. E nessa quarta, 7. A gente começa por aí, tá? O desafio que a gente tem aqui é ver se a ordem importa ou não. Gente, deixa eu dar uma olhadinha o que eu tenho mais para passar aqui para vocês. Uma empresa precisa formar uma equipe de 3 funcionários para ocupar o cargo de gerente, supervisor e assistente. 8 funcionários disponíveis para oposições. Considerando que os cargos são diferentes, o número de maneiras distintas. Ó, é tudo mesmo a mesma ideia. A mais complicada que você vai ter é essa aqui, tá? A galera do reta final já tem esse tipo de questão, tá? Eu vou dar uma ideia de como que você faz ela, tá bom? Só para você ter uma base. Eu vou trazer essa questão ainda em outro vídeo, tá? Para não ficar muito longo. Mas assim, ó, em uma das prateleiras... Essa é um pouquinho mais enjoada. Uma das prateleiras do armário da farmácia deve ser organizada para acomodar 4 tipos de anti-inflamatórios, 3 tipos de antibióticos e 3 tipos de antitérmicos. Considere que medicamentos do mesmo tipo devem ficar lado ao lado. De quantas formas a frente dessa prateleira pode ser organizada? A gente vai ter a prateleira assim, ó, 2, 3, 4, aí depois 2 com 3, né? A gente vai ter assim, 4, 5, 6, 7, vão ser 10 espaços nessa prateleira. Veja que a variação de posições de anti-inflamatórios, antibióticos e antitérmicos, eles vão se misturar. Então, só na mistura desses 3, eu vou ter
3 vezes 2 vezes 1. Eles vão se embaralhar e eles vão ter 6 posições. E dentro de cada um deles, eu tenho para anti-inflamatórios 4, para antibióticos 3 e para antitérmicos 3. Para anti-inflamatórios, eu vou ter aqui ó, uma resolução de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, de antibiótico de 3 vezes 2 vezes 1 e de antitérmico de 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Resumidamente, gente, esses anti-inflamatórios, dentro dessa caixinha deles, desse bloco deles, eu vou ter 24 possibilidades. Os antibióticos e antitérmicos, nessa posição deles, dentro dessa caixinha deles, eu vou ter 6 e 6 possibilidades, tá? Então, veja, que se eu fosse fazer eles nessa disposição que ele está apresentando aqui, ó, esse por primeiro, esse por segundo e esse por terceiro, eu teria 24 vezes 6 vezes 6. Isso daria 864. Só que como aqui eu estou colocando que eles estivessem somente nessa ordem e eles podem se embaralhar e ter 6 posições, eu teria que pegar esse 864 e multiplicar por 6, tá? E aí nós acharíamos como resposta 5.184, tá? Questão que já foi feita no reta final, tá? Mas aí eu tô trazendo aí para todo mundo para ter uma base de como que isso pode ser feito, tá certo? Gente, fiz um pouquinho, de uma forma um pouco mais abreviada, até para você entender onde é que você tá pisando, até pra galera que não tem muita base entender um pouquinho, porque a gente vai cair em outras questões, principalmente a galera aí do reta final, ou para que você, se você não adquiriu ainda, dá tempo ainda, tá? É um curso bem objetivo e rápido, tá? Então não vai te tomar tempo assim, não vou ter tempo para fazer. Cara, é a chance que você tem para aprimorar. Então, assim, é para que você tenha uma base melhor para cair desse tipo de questão. Eu acredito que a gente vai ter uma questão, eu acho que de princípios de contagem ou combinação, anagrama também, não acredito muito em arranjo de permutação. A gente deve ter uma questão disso, e aí é bom tá afiado. Fechou? Gente, forte abraço. E aguardo você na nossa próxima aula. Agradeço aí o prestígio aí você acompanhar nossas aulas aí também. E vamos buscar essa vaga aí. Fechou? Forte abraço, até a próxima.